Bom dia, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu por aqueles que se quiserem salvar e que digam: Jesus, eu te recebo como Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor. Ele é bom e glorioso. Aleluia. Então hoje é o dia 24 de 6 de 2022. E são 8 horas e 50 minutos. Aleluia, glória a Deus. O título é Deus é bondoso e o hino é o número 79. Glória a Deus. Aleluia. E diz, eu celebrarei cantando ao Senhor. Novo cântico entoarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor. Novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro. Com ele já triunfei. Eu louvo e adoro. Com ele já triunfei. Aleluia. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro, com ele já triunfei. Eu louvo e adoro, com ele já triunfei. Aleluia, glória a Deus. Bendito és o Senhor. Então, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo, vamos ler a palavra do Senhor que diz: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa, mas quando vier o Consolador, obrigado, Pai, pelo Consolador, obrigado, Pai, pelo teu Filho amado, obrigado, Pai, por quem és e o teu poder. E o Senhor Jesus disse: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, do Senhor Jesus Cristo. Testificará do Senhor Jesus Cristo. E vós também testificareis. Vós estiveste comigo desde o princípio. Isto era referente aos seus discípulos daquele tempo. Mas nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, também testificaremos. Amém. Está em João 15, 25 a 27. A palavra do Senhor diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, através dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está em João capítulo 1, verso 1 a 5. A palavra do Senhor ainda diz:
Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou, diz o Senhor Jesus Cristo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ainda tenho outras ovelhas. Referia-se a nós, os que viemos a crer através do testemunho dos primeiros discípulos. Foram testemunhas audíveis e testemunhas que viram o Senhor Jesus. Ainda tenho, repetindo, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouviram a minha voz. Ajuda-me a ouvir a tua voz, Jesus querido. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, diz o Senhor Jesus Cristo, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, para ressuscitar. Aleluia. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar a vida e poder para tornar a tomar a vida. Este mandamento recebi do meu Pai. Pai, dá-me também este mandamento para a tua glória. Está em João 10, 13 a 18. E a palavra do Senhor ainda diz: Amai, pois, os vossos inimigos. Pai, ajuda-me a amar os meus inimigos. E emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Era a minha esposa a perguntar mal. Glória ao Senhor, aleluia. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É o que São Paulo também diz. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear também se fará. Aleluia. Continuamos a ler a palavra do Senhor. E voltaram os 70 discípulos, depois ficaram só 12, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Caiu, foi vencido. Está aí apenas para que tenham a possibilidade de escolher a Jesus, de escolher o bem e não o mal. O Senhor diz que devemos fazer isso. Escolhei o bem e não o mal. E a palavra do Senhor ainda diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Obrigado, Pai, que nada me faz dano algum. Faz lembrar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Omnipotente, vencerá, vamos dizer assim, não me recordo exatamente as palavras. Mas continua a dizer a palavra de Deus: Mas não vos alegreis
porque se vos sujeitem ou sujeitam os espíritos são aqueles que o Senhor Jesus estava a dizer. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Portanto, não só os demónios, como São Marcos diz, no capítulo 16, verso 17, creio que é. O Senhor disse: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Em Efésios 6 diz que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Não temos que lutar contra os corpos humanos, mas temos que lutar contra as trevas, contra as forças infernais que se opõem às pessoas que querem receber Jesus. Portanto, devemos ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Eu vou repetir, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aleluia. E nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam, ou sujeitarão os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pai, eu me alegro, porque eu creio que o meu nome está escrito no céu e nos céus. Aleluia. Repetindo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, mas alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Eu me alegro em ti, Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, aquelas pessoas que nasceram de novo. O Senhor Jesus está a referir-se ao Espírito. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, porque, aliás, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Obrigado, Pai. Tu és o Senhor do céu e da terra. Repetindo, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, aqueles que não nasceram de novo, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo acontece de acordo com o plano de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo ainda diz: Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Senhor Jesus Cristo, peço que me reveles o Pai, que a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lucas 10, 17, 22 e Hebreus. E a palavra do Senhor diz: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente
do fermento das ideias, das doutrinas dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando lemos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Glória ao Senhor, aleluia. E o Senhor diz: porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, perdão, não temais os que matam o corpo, ou que podem matar o corpo, e depois não têm mais que fazer, não podem fazer mais nada. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Também àquele que depois de matar, refere-se ao Pai Celestial, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Também aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, é esse também. Lucas 12, 1 a 5. Senhor Jesus Cristo irá primeiro para arrebatar a sua igreja e depois para julgar as nações. A palavra do Senhor ainda diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Devemos estar cheios do Espírito Santo e da palavra dele que ele inspirou. Aleluia. E o Senhor Jesus ainda diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Eu te espero, Jesus. Tua igreja te espera. Aleluia. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus está a se referir à sua vinda depois do arrebatamento da igreja. O Senhor vem arrebatar a igreja e os que estiverem mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Diz a palavra do Senhor: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver voltado as bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Amém. Faz-me lembrar a parábola das virgens prudentes, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tinham azeite suplente e as suas candeias estavam a arder, estavam cheias do Espírito Santo. E as loucas não. Então, como o seu azeite se acabou, as prudentes, as loucas, aliás, foram pedir às prudentes. Mas as prudentes disseram, não, pois falta-nos a nós também. Portanto, é verdade que devemos pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Mas também as pessoas devem ser prudentes, devem encher-se da palavra, como eu disse há bocadinho, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e devem encher-se do Espírito Santo, vivendo em santidade e estudando a palavra de Deus. Aleluia. Repetindo, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, é verdade, o Senhor também disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Repetindo, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. É verdade vos digo que se cingirá e os fará. Estou-me a lembrar como o Senhor Jesus lavou os pés aos seus discípulos quando estava aqui na terra. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. É verdade vos digo
que se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá. Aleluia. Senhor, trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ora, eu li em Lucas 12, 34 a 37. E o Senhor diz: E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, aliás, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e o deixar assim, servindo a Deus, vigiando, bem-aventurados são os tais servos. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os deixar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imagineis. Disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Quero lembrar que o São Paulo também disse que Deus deu à Igreja apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores, para ensinarem a palavra de Deus, aleluia, pregarem e fazerem a obra que o Senhor disse. Lá em São Marcos, ide e pregai o Evangelho, etc. Eu li agora em Lucas 12, 38 a 42. A palavra do Senhor diz: Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, Senhor vem, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Aleluia, glória ao Senhor. O Senhor vai nos abençoar e dar uma boa posição. Aleluia, glória a Deus. Continuando a ler a palavra de Deus. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: Oh meu Senhor, tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, ele não está a viver em amor, não é? E a comer e a beber e a embriagar-se. Mas se aquele servo disser em seu coração: Meu Senhor tarda em vir, e então começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis no inferno. Continuando a palavra de Deus, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, devemos estar cheios do Espírito Santo, vigiando e orando, etc., pregando o Evangelho. Vou ler outra vez. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, o servo ou serva, e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 43 a 47. E o Senhor continua a dizer: Mas o que não soube a vontade do Senhor, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O Senhor diz: Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, disse o Senhor Jesus Cristo. E como me angustio
até que venha a cumprir-se, falava da sua morte. Obrigado, Jesus, tu morreste por nós. E a palavra do Senhor diz: Cuidais vós que vim trazer paz à terra. Não, não vim trazer paz. Cuidais vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão. Porquê? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O Senhor é bom e glorioso. Isto está em Lucas 12, 48 a 52. E a palavra do Senhor diz: O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Mas isto não deve ser assim. Devemos viver em amor e manifestar amor, primeiro a Deus, depois aos irmãos e depois a todos. E o Senhor Jesus dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, e logo dizeis, lá vem chuva, porque vem a nuvem, né? Assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Isto referente àqueles lugares onde o Senhor Jesus estava a falar, Jerusalém, etc. E o Senhor continua a dizer, hipócritas, fingidos, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? O tempo em que o Senhor tinha vindo para anunciar o Evangelho e para nos salvar morrendo em nosso lugar. Está em Lucas 12, 53 a 56. É diz a palavra de Deus. E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? O Senhor dá-nos sabedoria para vermos o que é justo. Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, antes de chegar ao magistrado, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entrega ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Era o dinheiro daquele tempo. Está em Lucas 12, 57 a 59. Glória ao Senhor. Ai, o Senhor é bom e glorioso. Aleluia. E o Senhor ainda diz, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Estou-me a lembrar daqueles que, indiretamente ou diretamente, procuram impedir as pessoas de falarem línguas. Quando São Paulo diz que devemos falar em línguas e também em português, louvar em línguas, louvar em português, etc. O Senhor diz ainda: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrepende-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, deviam permanecer a seguir o Jesus, a Jesus. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito e glorioso é o